Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra, nos edifique e transforme a nossa mente para que ela se pareça com a mente de Cristo, para que o nosso andar se pareça com o andar de Cristo, para que sejamos cada vez mais a semelhança do último Adão e muito, muito mais distinto a cada dia do primeiro Adão. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Todo final de ano, a mesma história. Resoluções. Amargurados, depois de uma revisão de vida do ano que se passou, gosto de fel na boca, porque observando o passado, o ano que se passou, sobra apenas as palavras: poxa, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Poxa, no ano passado eu estabeleci a meta 1, a meta 2, a meta 3, não atingi nenhuma das metas e ainda estou dobrando a meta. Minha vida está uma confusão. Acreditei tanto que as minhas resoluções para 2023 fariam sentido, e eu conseguiria no final de 2023, ainda mais que vai ser num dia de culto, poder agradecer ao Senhor, porque afinal de contas, todas aquelas resoluções que eu fiz, derramei minhas lágrimas, orei a Deus e disse: Senhor, agora vai. Mas estou chegando hoje aqui, Jonas, e eu já tenho outras listas aqui, porque aumentou, não consegui cumprir nada. Minha sensação é de insatisfação. Eu sei, eu já li as resoluções, as 70 resoluções, firmes resoluções de Jonathan Edwards. Segui o exemplo dele. Acreditei que se fizesse essas resoluções com o máximo de sinceridade possível, eu viveria um ano melhor. O que será que faltou, Jonas? Confiança no meu taco? Disciplina? Oração? Jejum? Mandinga evangélica? Alguma, qualquer que seja? Alguma coisa eu não fiz que eu deveria fazer? Sim. Tem um motivo pelo qual você fez tudo errado. É um só: você fez resoluções. Esse é o seu problema. Mas Jonathan Edwards fez resoluções. Jonathan Edwards, você não. Jonathan Edwards fez as resoluções dele. Jonathan Edwards fez o caminho dele. Jonathan Edwards é Jonathan Edwards. Você é você. E aí você abre seu Instagram e vê um monte de carrosséis dizendo para você: você já fez as suas resoluções de 2024? O sermão desta manhã
é para você pegar todos esses carrosséis e queimá-los, se possível, destruí-los, toda ordem de resolução, qualquer esquema de resolução, porque não vai dar certo. Jonas, isso é um sermão para encorajar 2024? Sim, meu irmão, para que seu 2024 seja melhor do que 2023. Abandone as resoluções. Abandone. A pergunta é: por quê? Porque elas são tuas. Elas são as tuas resoluções. Elas não são as de Deus. Só Deus vai dar a palavra final. Monte seus planos. Faça suas estratégias. A Bíblia não diz para você não fazer, mas faça sabendo que vai dar errado. Aí alguém pergunta: mas Jonas, se vai dar errado, por que eu faço? Se você faz, já vai dar. Se você não faz, já dá errado. Imagina se você não fizer. Como você faz? O problema é que as pessoas apostam as fichas tão fortemente nas resoluções, que elas acreditam que elas têm a força para fazê-las realizar tudo o que elas pretendem realizar. O sermão de hoje é anti-resolução, mas não é anti-esperança. Ela é uma palavra de esperança, não para aqueles que tiveram 23 maravilhoso. Pode ter inveja, certo? Fique com a sua inveja, trata ela com o Senhor. Você vai encontrar um irmãozinho que diz assim: olha, eu fiz 70 resoluções, no meio do ano eu já botei mais 10, virou 80. E se eu tivesse mais um dia em 2023, eu conseguiria realizar 90 resoluções. Parabéns, irmãozinho, dá uma estrela do esmilinguido para ele e diga: o diabo que te acompanha. Agora você vai falar sobre você. Esqueça o seu irmão. Esqueça se todas as resoluções dele deu certo. Esqueça se tudo que ele fez deu certinho. Esqueça se tudo que ele preparou na vida foi maravilhoso. Esqueça se as fotos do Instagram dele com a família, com tudo é lindo e maravilhoso. Esqueça a vida dele. Olha para a sua vida, deu tudo errado esse ano. Se tudo que você fez e planejou não deu certo, se as coisas que você queria fazer você não conseguiu, e você está se sentindo insatisfeito nesse final de ano, esse sermão é para você. Eu fiz ele só para você, porque eu estou no meio de você, estou junto com você, certo? Esse sermão é baseado na exposição de Lucas 22, versículos 31 e 34, e esses 4 versículos, eles têm um contexto. Qual é o contexto? Ceia. Jesus havia ceiado com eles. Vocês lembram que quando nós fizemos a série em João, nós trabalhamos detalhadamente o evento, certo? Então imagine que Lucas também está descrevendo a seu modo aquele mesmo evento. Só que o que Lucas faz? Lucas mostra que logo após a saída do traidor, aconteceu uma disputa entre os discípulos. Eles estão, imagine você, disputando para ver quem é o maior. Que coisa horrorosa! Como as pessoas podem fazer uma coisa dessas? Como uma pessoa pode querer ser maior diante de Jesus? Mas não era diante de Jesus, era diante dos coleguinhas. Imagina que um está olhando para o outro e diz assim: não, eu serei o maior. O outro está dizendo: não, quem vai sentar à destra de Jesus sou eu. Não, você no máximo vai ser tesoureiro. Não, tesoureiro é outra história. Eles estão disputando para ver quem será o maior. E no meio dessa disputa, Jesus faz um discurso para todos eles, mas olhando para Pedro. O que Jesus vai dizer a Pedro não é para Pedro apenas ouvir. Jesus fala a Pedro para que não só Pedro escute,
Mas todos esses discípulos que estão discutindo sobre quem vai ocupar o melhor lugar ao lado de Jesus, não é? Ouçam. Esse trecho ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, versículos 31 e 32, que eu chamei de a consciência. Versículo 33, a segunda parte, que eu chamei de a ignorância. E a terceira e última parte, versículo 34, que eu chamei de a revelação. Então nós temos consciência, ignorância e revelação. Consciência, versículos 31, 32. Ignorância, versículo 33. E por fim, revelação, versículo 34. Comecemos com os 2 primeiros versículos. Observe Jesus dizendo 2 vezes o nome de Pedro pelo seu nome de família, não chamando Pedro de pedra, mas chamando Pedro de Simão. E ele diz: Simão, Simão. Quando Jesus chama Pedro pelo seu nome de família 2 vezes, Jesus está exortando a Simão. E essa exortação, ela é na verdade um encorajamento de Jesus, que começa pela consciência que Jesus tem do seu tempo, da época, do que está acontecendo. Veja, nos falta consciência da realidade, nos falta consciência do que está acontecendo à nossa volta. A gente quer fazer resoluções, mas a gente sequer sabe o que está acontecendo do outro lado da rua. Nós carecemos de consciência da realidade, não sabemos as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque você não conhece os mecanismos que fazem o amanhã chegar. Tantas e tantas coisas podem concorrer para transformar o seu dia de amanhã como o pior dia do ano, mas talvez aos seus olhos o que pareça ser o caminho de uma desgraça se torna espantosamente o caminho de um grande êxito, porque não temos conhecimento da realidade como gostaríamos. Palpitamos sobre a realidade, fazemos resoluções com base naquilo que a gente enxerga e não somos conscientes o suficiente da realidade para fazermos resoluções tão peremptórias, tão drásticas, tão inflexíveis, como se elas fossem determinações, como se essas resoluções acontecessem. Mas Jesus, por outro lado, tem consciência da realidade, sabe o perigo que aqueles homens estão a enfrentar, sabe o que vem pela frente, sabe a luta que eles vão enfrentar, sabe as dores que eles vão enfrentar. Jesus tem consciência do que está acontecendo. Eles não. Eu quero saber se eu vou poder ser o presidente, eu quero saber se eu vou poder liderar, eu quero saber se eu vou ficar. Entende? Eles dizem, algo extraordinário está acontecendo, e eles estão querendo disputar o melhor lugar, sem ter a menor noção de que o que está para acontecer não é um dia de glória, um dia em que o Cristo será glorificado, um dia em que o Cristo será exaltado pelos homens, mas não, é o dia da humilhação, é o dia de uma desgraça total. Mas eles estão inebriados com a ignorância da realidade que eles possuem. Então Jesus, consciente desta realidade, diz a Simão: eis que Satanás pediu para peneirar você. É isso? Não, ele diz peneirar vocês. Todos aqueles que estavam querendo brigar por um lugar melhor, Jesus está dizendo: Satanás
há de peneirar vocês. Aqui tem muita coisa para ser dita. Você consegue perceber? Qual é a primeira delas? Você tem que ler isso aí e se assustar. É isso que a Bíblia está dizendo? Que Satanás vai peneirar eles? É isso? Não, não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo que Satanás vai fazer. O que a Bíblia diz que Satanás fez? Pediu. Imagina que Satanás é educado. Pediu. Nem você pede as coisas. Entra já, é meu. Satanás não. Jesus está dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás pediu. Primeira coisa importante, não tem como você ler as Escrituras e não se lembrar de Jó. Satanás não vai fazer com Jó algo sem que ele peça. Ele pede a Deus. Agora a pergunta é: por que ele pede a Deus? Porque tudo que Jó tem, tudo que Jó possui, todas as bênçãos que ele tem, são tantas coisas gloriosas, é tanta coisa boa para Jó agradecer a Deus, que acontece com ele, que ele vivencia, que Satanás usa o seguinte argumento: você dá tudo para ele, experimenta tirar, para você ver se ele vai continuar te amando, te adorando. A Bíblia então nos ensina que é sob a autorização de Deus que que Satanás vira a história de Jó do avesso. Você acha mesmo que Jó, que ontem estava ceando com seus filhos, imagina na casa do irmão mais velho, veja, não foi ele que disse: venham na minha casa. Natal é isso, né? É um desespero quando é família reunida, etc. Na casa de quem vai ser, e aquela coisa toda, né? Enquanto está o patriarca, a matriarca, as coisas parecem que funcionam de um jeito. Depois que eles morrem, aí viram um pandemônio, e na casa de quem que vai? Jó, ele é convidado para participar de uma ceia na casa do seu filho mais velho, onde todos os irmãos estão reunidos. Que pai não vai gostar de ver os filhos todos reunidos, independente dele? Estavam todos eles na casa do irmão mais velho. Imagina, um dia antes, todos eles ali, comendo, bebendo. Quem deles você acha que imaginava o que iria acontecer no dia seguinte? Ninguém tem consciência do que está acontecendo na realidade. Você não sabe do que está acontecendo à sua volta. Mesmo você que está abarrotado de bênçãos de Deus, mesmo você que consegue enxergar que 2023 para você foi maravilhoso, e olha que você não fez nenhuma resolução, ainda bem, você está de parabéns, certo? Você recebeu um monte de bênçãos, coisas maravilhosas, glória a Deus por isso. Mas note, toda essa realidade escapa a você. Você não tem controle sobre isso. Jesus é a consciência de Pedro sobre isso. Jesus é quem está tentando tornar Pedro consciente disso. Pedro, não só Pedro, mas Pedro e todos os outros discípulos, Satanás pediu para peneirar. E quando Satanás pede para peneirar, o que ele está fazendo? O que aquele faz com a peneira. Ele está agitando a peneira para ver se aquilo ali é trigo mesmo ou só palha, se sobra alguma coisa ali de verdade ou não, se tem realmente fidelidade aqui ou não, se tem de fato amor a Deus ou não, se tem de fato gratidão a Deus ou não, se tem de fato dedicação a Deus ou não, se tem de fato piedade a Deus ou não, se há confiança na provisão divina ou não. Ele vai pedir a Deus para que faça a peneira, e a peneira é isso, é a agitação que faz a palha cair e aparecer só o que realmente confirma o trigo. Jonas, eu não estou entre a fileira
daqueles que foram muito agraciados durante 2023. Mas eu acho que eu estou na fileira daqueles que foram agitados por essa peneira. A minha vida em 2023 foi isso, uma peneira agitada. Eu sinto essa peneira agitando até hoje. Veja o que Jesus diz: eu, porém, orei por vocês. Veja o que Jesus está dizendo: eu orei por você. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Você já parou para imaginar o que acontece quando você está sendo agitado na peneira? E aí chega um irmão, liga para você e diz assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo com você, mas hoje de manhã eu lembrei de você de uma maneira tão especial, que eu dediquei o meu tempo para orar por você, pedindo para que Deus te encorajasse. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu pedi para o Senhor acalmar seu coração. Você não vai sentir cuidado por Deus? Você não vai olhar e dizer assim: Senhor, não mudou nada, eu continuo sendo agitado, mas isso aqui me trouxe um encorajamento tão grande, tão maravilhoso. Imagina Jesus Cristo te ligando, dizendo: eu vi, eu estou orando por você. Meus irmãos, Pedro é um miserável, não é? Que um cara que tem um Cristo orando por ele consegue ser tão desastrado. Veja, a gente tem como ter essa resposta, somos nós. A Bíblia não diz que ele deixou de orar, pelo contrário, ele enviou outro Consolador, que continua intercedendo a Deus por nós, que é o Espírito Santo, e ele intercede por nós nessa peneira, ele ora por nós nessa peneira. Saiba que as pessoas podem não te ligar, saiba que os teus irmãos podem não te ligar no dia mau, saiba que na hora da peneira você pode não receber nenhuma ligação, nem a ligação daqueles que sempre te ligam. Saiba que o Senhor, que é dono de tudo e que sabe da peneira, está orando pelos seus. Então Jesus torna Pedro ciente, não só da consciência que ele tem da peneira, mas do quanto aquilo significa. Se você acompanhou lá atrás as nossas exposições de Lucas, quem está desde o início da igreja deve lembrar que nós fizemos uma série de exposições sobre as orações em Lucas, lembram? E quando nós analisamos todas as orações de Jesus em Lucas, o que nós encontramos? Que Jesus orava todas as vezes que precisava tomar decisões, orava todas as vezes que estava sob intensa tentação. Jesus está orando. Lucas mostra um Jesus em oração. Então veja que Jesus está orando por Pedro. Não é assim: eu vou pedir para Deus fazer um agrado a Pedro. Não, Jesus está orando por Pedro porque sabe que Pedro estará prestes a passar por uma luta a que até então ele não passou. Então Jesus está dizendo: eu porém orei por você. E ele diz qual é o motivo dessa oração: para que a sua fé não desfaleça. Aí você me diz: Jonas, eu estou nessa peneira e eu desfaleci, a esperança se foi, meus planos se frustraram, nada deu certo, estou desgostoso comigo, com a vida, com o dia de amanhã. Por que Jesus ora para que a fé de Pedro não desfaleça? Por que Jesus não ora para que Satanás seja repreendido? Porque a agitação de Satanás não muda uma vírgula do teu estado de espírito quando a sua fé é resoluta.
quando a sua fé está firmada em Deus, quando a sua fé não vacila. Então a agitação da peneira, ela é motivo de alegria, como diz Tiago, é motivo de júbilo, é o absurdo da vida cristã, como diz Kierkegaard, é o paradoxo da vida cristã. Na hora em que você poderia ter todas as razões do mundo para gritar apavorado, você está cantando hinos ao Senhor, louvores ao Senhor, porque a sua fé não desfaleceu. Então Jesus sabe que se existe algo que está a favor do seu povo, é essa fé que não pode esmorecer, não pode abalar. A peneira vai agitar, e a primeira sensação é de que a fé vai cair, de que você vai tombar, de que você vai curvar, mas permanece. A oração de Cristo é para que essa fé permaneça, não desfaleça. Jesus não está dizendo, eu vou orar para Deus repreender Satanás. Não, Jesus sabe que se a fé de Pedro permanecer firme e forte, a agitação de Satanás não logrará êxito. Só que Jesus diz algo curioso, e aí é a consciência de Jesus da realidade do tempo e de tudo à nossa volta. Ele diz, e você, quando voltar para mim, cuidado, ele não está falando de conversão aqui. Isso foi um problema enorme, porque as traduções usaram a palavra conversão aqui, e aí crente acha que uma palavra só tem um único sentido. Eu fico pensando, o crente quando pega a palavra conversão, vê conversão em tudo. Então quando está lá no GPS, diz conversão à direita, o que é isso? Então cuidado, uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes. Aqui conversão é simplesmente voltar. Você estava indo para um lugar, você vai voltar, só isso. Jesus então está vendo algo que vai acontecer lá na frente. Jesus está vendo, orando, dizendo, orei para que a sua fé não desfaleça. Mas a pergunta, meus irmãos, isso aqui é inacreditável. Como alguém pode orar para a fé não desfalecer, sabendo que a fé vai desfalecer? Não só vai desfalecer, não só vai enfraquecer, como vai distanciá-lo dele, a ponto do discípulo ter de lá na frente voltar. Então Jesus está dizendo, orei para que a sua fé não desfaleça, para que, mesmo que ela seja cansada, esforçada pela luta, que ainda haja fé suficiente para que quando você voltar, veja, fortaleça seus irmãos. Não existe nada mais encorajador do que pessoas que passam por tempestades, voltam da tempestade, não para ficar esfregando na cara de todo mundo, deu tudo certo, mas elas voltam para procurar justamente aquelas pessoas que a gente só gostaria de orar por elas, nunca falar com elas. O Lewis chama essas pessoas de chatas. Ela diz assim, todo mundo só gosta de orar por gente chata, porque orar por gente chata é a melhor maneira de você se livrar da visita na casa do chato. Então você simplesmente diz, estou orando por você. É a melhor maneira de você não ter de enfrentar o que é mais difícil, conviver com o chato. Então imagine que agora Pedro desfalecido, mas que volta, ele volta agora sabendo, entendendo o que realmente aconteceu. Algo se abre para Pedro. Então ele não só volta, mas vai fortalecer todos os outros que estão desfalecendo, que estão também tendo a sua fé enfraquecida. Ou seja, como se Jesus estivesse consciente do que vai acontecer e dá para Pedro todo o caminho da pedra. Está simplesmente dizendo, olha, o que vai acontecer é isso, você vai ser peneirado, você vai sentir a sua fé abalada, você vai se distanciar, mas você vai voltar, e quando você voltar, você vai pegar todos os outros e vai fortalecer todos os outros, para que todos continuem com a sua fé em Jesus.
Esse é o primeiro ponto, consciência. Jesus sabe do que está acontecendo. Segundo ponto, Pedro, porém, respondeu. Está tudo errado, né? Já começa com essas duas primeiras palavras: estou pronto. Meu Senhor. Quando a pessoa diz estou pronto, ela deu a prova de que não está pronta. No formação ministerial, eu me desvio de quem está pronto, me afasto de quem está pronto. Qualquer pessoa que se apresenta pronta, quero distância. Você já está pronto, eu quero distância, porque se cair um raio eu estou protegido, certo? Leva o fulano, mas não me leva. Mas por quê? Porque o sujeito que está pronto não precisa ser trabalhado, não precisa ser burilado, já está pronto. Por que eu vou trabalhar em alguém que está pronto? Está pronto, uai. Então Pedro, observe, ele começa dizendo estou pronto. É o primeiro sinal da ignorância. Por isso que a gente passa de alguém super consciente do que está acontecendo, sabe o que vem pela frente, acabou de ver uma asneira atrás da outra. Imagina Jesus olhando o traidor saindo para conspirar, os caras disputando para ver quem seria o melhor, o maior. Jesus olhando para aquela cambada, dizendo, olha para Pedro, que é o líder. Jesus, a plantar a igreja não é fácil não, irmãos, imagina. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Mostra para ele o que vai acontecer, dá todos os caminhos da pedra, diz exatamente. Era para Pedro responder o quê nessa situação? Claro, Senhor, obrigado porque o Senhor orou por mim. Puxa, o Senhor separou um tempo para orar por mim. Como isso? Quero te agradecer por isso. Eu nem estou orando, sabe, Jesus? Mas saber que o Senhor orou me deu até vontade de orar. Não vou orar pelo Senhor, não. Mas não, o que a gente vê? Um Pedro dizendo, estou pronto. E aí, meus irmãos, vem duas asneiras aqui, né, na sequência. Estou pronto para ir. E Jesus está dizendo, bicho, você não está pronto nem para voltar. É como Jesus vai dizer, para ir para onde? Aí ele diz, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Aí é a dupla ignorância. É a ignorância porque acha que está pronto quando não está, e a ignorância por achar que vai ter que ir preso, que vai conseguir suportar as tentações, que vai conseguir suportar ao ponto de ou ser preso ou ser martirizado. Ou seja, Pedro, ele achava que ia aguentar. Você está entendendo? Pedro achava que a peneira ia chegar, e ele, vou suportar. Parece que Pedro estava entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo quando ele usou a metáfora da peneira. Pedro não é tosco o suficiente para não saber o que significa uma peneira, para não saber quem é Satanás, e para ser ignorante sobre o que Jesus estava usando nas palavras que são típicas das palavras do livro de Jó, se dirigindo a ele. Pedro estava sacando muito bem o que Jesus estava dizendo, só que Pedro não estava consciente de quem ele era. Pedro não era consciente de si mesmo, ele achava que era suficiente, e por isso ele resolve fazer uma resolução. Qual é a resolução de Pedro? Estou pronto, seja para ir para a prisão, seja para ir para a morte. É isso que dá todas as vezes que no final do ano você faz a sua listinha. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo outro, tudo aquilo que você não fez até hoje. E aí vai acontecer no final do ano o que? Você vai dizer, puxa, de novo não deu certo, mas vou tentar de novo. Você vai de novo, você vai errar de novo. Veja, Pedro, ele acha que tem a solução. Pedro não tem consciência da realidade que é um plano para salvar, para mostrar a situação para Jesus. Pedro, ele não tem consciência da sua dor, por isso ele promete o que não pode cumprir. Resoluções não são o nosso grande pecado. O nosso grande pecado são as resoluções que não podemos cumprir. Acreditamos que
a nossa vontade vai ser suficiente, um pouquinho de disciplina para realizar aquilo que, se fôssemos conscientes, saberíamos que não entregaríamos. Resoluções são uma espécie de carta de vontade do que nós gostaríamos de ser e não somos. E é por isso que no final do ano a gente fica apavorado, porque descobrimos que continuamos não sendo quem gostaríamos de ser, e nos frustramos. Falta consciência de si, em Pedro. E é por isso que o texto termina com a revelação. Já que Pedro não tem consciência nem da realidade, nem de si, Jesus vai revelar para Pedro não só a realidade que o cerca, mas vai revelar Pedro ao próprio Pedro. Versículo de número 34, temos a revelação. Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. De um lado, o Jesus consciente, do outro lado, o Pedro ignorante. Entre os dois, há uma diferença brutal. Um sabe o que está acontecendo e por isso ora. O outro não sabe o que está acontecendo, por isso faz resolução. Resolução não e jamais vai poder substituir uma oração. A resolução nunca poderá ser um substituto da humilhação diante do Senhor, suplicando para que Ele faça o que você não pode fazer. Observe, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes? Não. Você negará 3 vezes que me conhece. 3 vezes que me conhece. O cara que estava dizendo que iria com Jesus até a prisão, e se possível até a morte, na primeira vez que alguém perguntou para ele quem era Jesus, ou se ele conhecia Jesus, ele disse: não conheço, não sei quem é não. Ou seja, a peneira estava ali, agitando Pedro, e na primeira confrontação com a realidade, aquele Pedro que o discurso mostrava tão grandioso, ficou deste tamaninho. Sabe por quê? A realidade sempre vai se impor, e quando ela se impõe, ou a gente se quebranta, ou a gente quebra. É tão interessante quando nessa passagem nós vemos o Cristo que revela, mas não é um Cristo que revela a Pedro assim: você vai me trair daqui a... Você está falando, cara, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Não, eu queria que você soubesse que antes de Jesus dizer isso, Jesus já sabia que Pedro iria traí-lo. Imagine você escolher um discípulo, sabendo que na sua peneira, que quando você também estiver sendo agitado, ele também vai te abandonar, e com requintes de crueldade. Está certo que ele não vai te dar um beijo no rosto, mas ele vai negar que te conhece, não 1, não 2, mas 3 vezes. Jesus escolhe Pedro, sabendo desde a fundação do mundo que Pedro negaria 3 vezes. Por isso, minha palavra de esperança para você, desastrado, que vive fazendo resoluções em vez de orar, que Jesus te escolheu, e essa é a maior e mais importante de todas as notícias que você poderia receber nesta manhã. É por isso, e não por causa das suas resoluções, que 2024 a peneira também pode se repetir, e você vai atravessar essa peneira ileso, porque Ele te escolheu.
Mas não é você, não são seus dotes, não são suas resoluções, é Ele, é sobre Ele. Como a gente termina o nosso sermão? Eu comecei falando de Jonathan Edwards também, né? Do sujeito que diz, mas Jonathan Edwards fez 70 resoluções, né? O desgraçado lê as 70 resoluções, mas não lê a oração que o sujeito faz antes. Vou ler para você. Estou ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Humildemente lhe rogo que através de sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus o Cristo. Queria ler uma outra passagem de um sermão pregado no dia 7 de janeiro de 1934, um sermão de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: ainda se encontra perdido em meio ao paganismo quem na virada do ano não tem outra coisa a fazer do que listar todas as suas maldades do passado para tomar a decisão de agora em diante. E quanto destes de agora em diante já não aconteceram? Vou começar com resoluções melhores. Ocorre que ele pensa que uma boa resolução já é o novo começo. Isto é, ele imagina que consegue fazer um novo começo, simplesmente por vontade própria, quando ele bem entender. E esse é um grande engano. Somente Deus e não o ser humano, junto com Deus, faz um novo começo com o ser humano, quando ele assim o quiser. Por isso mesmo, o homem nem sequer consegue fazer um novo início, só pode clamar por ele. Quando o ser humano se prende a si mesmo e vive a partir de si mesmo, não há espaço nem para o novo, nem para o começo. Deus, por sua vez, não pode ser comandado, a Ele só se pode orar. O ser humano, porém, somente pode orar quando compreender que há coisas que ele não sabe, que ele chegou ao seu limite, que um outro, Deus, Ele mesmo, deve fazer um novo começo. Meu convite para você nessa manhã é que você ouça o Evangelho uma vez mais. O Evangelho também diz muito sobre as nossas resoluções e contra elas. Ele diz contra elas na medida em que todas as nossas resoluções, quando são nossas e não são as resoluções de Deus, elas não têm nenhuma garantia de eficácia. A única eficácia está nas resoluções divinas. E é por isso que o nosso convite nesta manhã não é para que você chegue diante de Jesus e diga: está aqui, Senhor, as minhas resoluções deste ano, me ajuda que te ajudarei. Nada disso. O convite desta manhã é: Senhor, eu te suplico para que o Senhor me dê um novo e um bom começo, porque reconheço que as minhas resoluções não garantem um bom começo. E se você resistir à tentação de fazer resoluções e simplesmente orar dizendo: Senhor, quais são as tuas resoluções para este ano? Em todas elas, tenha o meu coração, tenha a minha vida.
Mas não permita, Senhor, que em todas elas eu não escute a tua voz a me guiar. Que não falte a tua voz, que não falte a tua direção, porque se o Senhor me disser que Satanás pediu para que fosse enfrentada a minha peneira, para que sabendo disso eu possa não só orar, mas confiar que o Senhor é Senhor da peneira e é também Senhor sobre Satanás e seus demônios, e nada vai me destruir enquanto eu estiver confiando no Senhor e na sua palavra. Meu convite para você nesta manhã é para que nesta virada de ano, em vez de dizer para Deus o que Ele tem de fazer, você dizer: Senhor, o que eu tenho de fazer neste ano, para que o Senhor seja mais glorificado, mais exaltado, mais engrandecido. Sabe o que acontece nessas horas? Ele costuma ouvir nossas orações, e Ele surpreende tanto, sabe? Porque quando a gente obedece a Deus, Ele não nos abençoa porque Ele nos obedece, Ele nos abençoa por sua graça e por seu amor. E Ele costuma não só atender às nossas orações para que se cumpra a sua vontade, mas Ele costuma a responder até aquelas orações que a gente não faria por medo de elas não serem respondidas. Estas orações são aquelas que Ele nos surpreende, dando aos seus filhos aquilo que eles sequer o pediram. Minha oração não é para que Deus te livre da peneira, porque ela virá, mas para que a tua fé não desfaleça, para que esse ano a tua fé seja cada vez mais firmada no Senhor. Minha oração é para que Deus te levante todas as manhãs. Minha oração é para que nada, nem Satanás, nem os demônios, nem a crise econômica, nem a família, nem o seu coração enganoso, absolutamente nada desanime o seu coração de estar junto a Deus. Minha oração é para que o Senhor fortaleça você todos os dias, para que você esteja debaixo da presença do Senhor todos os dias, consciente desta presença e de que Ele tem cuidado daqueles que o amam, mesmo quando nós passamos pela peneira, para que você perceba o cuidado de Deus, mesmo quando Satanás agita a peneira, para que você saiba que você vai voltar da peneira e vai voltar para fortalecer. Você que achava que iria ser destruído, você que achava que não passaria pela prova, não só vai passar, como vai ajudar outros que estão passando a também passar por suas provas. Que o Senhor seja a tua esperança em 2024, que Deus seja a tua esperança neste dia, que Deus seja a tua esperança a cada dia, e que não te falte coragem para confiar no Senhor, coragem para confiar na palavra do Senhor. E quando faltar coragem, e ela vai faltar, que não falte oração. Deus adora a oração de covardes. Deus ama responder a oração de gente que teme a Ele, de gente que diz: Senhor, acabou tudo, não dá mais, eu não tenho mais forças, eu só tenho a Ti. E Deus: eita, era isso que eu estava esperando. Agora veja, esse tipo de rendição, a Bíblia diz que Deus não resiste. Já pensou nisso? Encerro com esse texto que diz que Deus resiste aos soberbos. Se é soberbo, Deus está assim: ó, sai do meu pé, larga, vai ver sua vida, depois você vem falar comigo. Mas resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a humildade é uma coisa que a gente não pode ficar falando muito não, porque quando fala muito sobre humildade já não tem mais humildade nenhuma. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, rogamos ao Senhor o que não temos: humildade, porque sabemos que dependemos dela para ouvir Tua voz, porque sem ela nós ouvimos apenas a nossa voz, e aí a gente acha que está pronto, a gente acha que a gente pode seguir, mas não, Senhor, não estamos prontos, contamos com a Tua graça, contamos com o Teu encorajamento, contamos com a Tua palavra. Use, Senhor,
todas as palavras que foram meditadas nesta manhã, para encorajar tanto o meu coração como o coração dos meus irmãos aqui presentes. Use essas palavras para nos trazer conforto, para nos tornar conscientes de que não estamos prontos e que carecemos do Senhor. E se porventura estivermos ainda ignorantes, que não falte a revelação do Senhor, que ao mesmo tempo confronta a nossa ignorância, mas também é por ela que somos salvos. Obrigado porque o Senhor nos confronta, nos revela quem nós somos, e a gente não gosta de ver quem a gente é, mas é quando a gente enxerga quem nós somos que somos transformados. Então, Senhor, põe um espelho na nossa frente sim, que é a Tua Palavra, para que, se a gente não conseguir enxergar o Senhor, que através da Tua Palavra, a gente enxergando a nós mesmos, nos humilhemos diante do Senhor, a fim de que no fim de toda a nossa jornada, encontrarmos o Senhor e ver o Senhor face a face. Isso é o que mais queremos. Que o ano de 2024, repleto de peneiras como foi 23, não seja um ano para confiarmos em nosso taco, mas o desafio de confiar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a quando percebermos que o dia virou treva e nunca mais o sol brilhou, que um dia o sol vai brilhar, porque o Senhor é o dono do sol. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor no dia das trevas, para que no dia da luz a gente também se contente, tanto quanto no dia das trevas. Assim oramos, firmes no Senhor, na Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.